Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, boas notícias para vocês, né? Para quem acompanhou aí, né, o Enem de 2019, essa é a última questão de humanas, então parabéns para vocês que acompanharam aí as resoluções das questões do Enem de 2019 e as questões de humanas, né? A questão 90 aí, né, a última encerrando aí, né, o Enem de 2019 e as questões de humanas. E parabéns para vocês aí que acompanharam, né? Bons estudos para vocês, tá certo? Última questão, então, aí de humanas, do Enem, questão 90. Ela descreve o seguinte, olha só, geografia da riqueza, uma questão de geografia também, né? Em relação à fome, olha só, a fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Beleza, olha só o que estão descrever para a gente. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma condição política por estar associada ao quê, né? Olha só. A escala de produtividade regional. B, padrão de distribuição de renda. C, dificuldade de armazenamento de grãos. D, crescimento da população mundial ou é custo de escoamento dos produtos? Pause o vídeo, tentem fazer. Vamos ver se vocês vão acertar também, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Questão bem interessante, né, em relação aí, né, à questão de geografia, em relação à fome, né, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Por quê? Vai se tratar aí de um padrão de distribuição de renda, né? Olha só o que a questão está pedindo para a gente. Ela descreve que o texto demonstra aí que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, né? Então, olha só, a questão é descrever para a gente que a fome não é um problema técnico, pois ela se resolve, pois ela que no caso não se deve à falta de alimentos, né? Ou seja, né? Porque aqui no caso, né? Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-las. Então, aqui no caso, né? Essa dimensão política vai estar relacionada exatamente ao padrão de distribuição de renda. Por quê, né? Olha só, se a gente for analisar a evolução técnica das atividades agropecuárias aqui, porque o texto vai descrever em relação à fome, né? Então está ligado também às atividades agropecuárias, né? Que vão aqui no caso vão possibilitar aí, né, uma produção de alimentos como nunca antes visto, né? Ou seja, essa evolução técnica aí tem capacidade para isso, né, em relação aos dias atuais. E o que acontece? Porém, a fome ainda persiste. Então, há aí um problema, né? Qual que seria esse problema? É devido ao acesso, devido aí à questão desse acesso, dessa desigualdade. Ou seja, qual desigualdade? A de distribuição de renda. Por quê? Aqui no caso, há atividades agropecuárias, né? Problemas que podem ser resolvidos aí. É isso que o texto vai descrever pra gente. Mas aqui no caso, por que ela ainda persiste? Porque está ligada a essa dimensão política, essa distribuição de renda, né? Essa distribuição desigual de renda. Inclusive caiu até, eu não me lembro qual Enem, né? Uma questão de uma semente, né? Também em relação a essa questão, em relação à fome. Ou seja, aqui, né? O setor aí da agricultura, agropecuário, né? Tem poder para isso, para acabar com a fome, né? Em relação às produções, né? Então, aqui no caso, a fome vai estar ligada por ser uma questão política, né? Ou seja, as pessoas aí, no caso, passando fome, vai estar ligada aí. Por que é a letra B? Porque vai se tratar exatamente da distribuição de renda. Qual seria esse padrão de distribuição de renda, né? Esse padrão desigual da distribuição de renda, ou seja, né, as pessoas que não têm uma renda, como é que elas vão comprar alimentos, né? Então, por isso aqui que a questão vai se tratar que a fome não é um problema técnico, ou seja, né, ela tem capacidade para isso, para distribuição de alimentos, né? Olha só, pois ela não se deve à falta de alimentos, ou seja, existem alimentos, né? Então, por isso que vai ser uma questão política, né? Tem-se alimento, né? Existem aí as condições de alimentos para a população, mas ainda existe o quê? Né? Qual é o principal fator aí, né, para contribuir com a fome no país, né?
a desigualdade social, entenderam? Por isso aqui no caso que vai se tratar do padrão, desculpa gente, aqui no caso vai se tratar do padrão de distribuição de renda, ou seja, essa desigualdade aí em relação à renda, essa desigualdade social, tá certo? Enquanto não se acabar esse problema, né, de questão política, infelizmente, tendo vários meios, né, várias, aqui no caso, condições técnicas, né, para se acabar com a fome, sempre vai existir fome, porque existe a desigualdade social. Enquanto a desigualdade social aí não for, né, resolvida, infelizmente vai existir fome, ainda que com condições para não se haver fome, né? É uma questão até irônica, né, se a gente for analisar. Então, por isso aqui no caso vai ser a letra B, tá certo? Vai se tratar aí exatamente do padrão de distribuição de renda, né? Ou seja, está ligada à questão de renda, dessa desigualdade social em relação à renda, tá certo? Olha só, por que não são as outras? Escala de produtividade regional? Não, né? Não, a própria questão descreve pra gente, não está ligada aí à escala de produtividade, tem-se condições aí, né, dessas produtividades, né, para acabar com a fome, então não se trata dessa escala. C, dificuldade de armazenamento de grãos? Muito menos, né, não está ligada a isso, né? Crescimento da população mundial? Também não. O fato de se crescer aí a população mundial não está ligada aí, né? Aqui no caso você poderia ficar na dúvida, né? Em relação ao crescimento da população, mas não é isso. O principal fator aí é em relação à renda, ou seja, a desigualdade social. Enquanto haver, né? Como eu disse, enquanto haver, aqui no caso, né? Desigualdade social, sempre vai existir aí, né? Infelizmente, pessoas mais prejudicadas, sempre vai haver a questão aí, né, da fome. Então, tem que se acabar com a desigualdade social, a própria questão descreve pra gente que é uma questão política, né? Então, é preciso acabar aí com essa desigualdade social, aqui no caso, social. Então, aqui no caso vai estar ligada aí exatamente à distribuição de renda, beleza? Olha só, custo de escoamento dos produtos também não, né? Não é isso que a questão está descrevendo para gente. Não tem nada a ver com o custo de escoamento desses produtos. E sim a questão de distribuição da renda, tá certo? Por quê, né? A própria questão traz uma ironia, né? Que a fome não é um problema técnico, ou seja, ela tem condições para resolver esse problema técnico aqui no caso. Ela vai existir aqui no caso com as condições, ela tem as condições materiais de resolvê-lo. Então, aqui no caso, ela está ligada a essa questão aí de desigualdade social, beleza? Por isso que vai se tratar do padrão de distribuição de renda. Quanto mais pessoas pobres, né, infelizmente aí, né, em relação a condições de renda, vai existir fome no país. Mesmo que, né, este país tenha condições aí de produzir alimentos. Entenderam, né? O objetivo da questão aqui no caso, né? Ou seja, não adianta se produzir alimentos se existir a desigualdade social. Essa seria aí o objetivo da questão, né? Vai se haver fome enquanto houver aí a desigualdade social, beleza? Por isso que vai se tratar desse padrão aí, dessa distribuição das rendas, tá certo? Vai ser ligado em relação a isso, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assistam a playlist aí, né, das questões de humanas. Tem várias questões resolvidas aí, né? Divulguem conhecimento. Espero ter ajudado vocês e bons estudos. Parabéns para quem acompanhou aí, né, todas as resoluções das questões de humanas, né? E não deixem de estudar, tá certo? Encerramos o Enem de 2019, mas temos as resoluções dos outros Enems aí também. E não deixem de acompanhar que vai ajudar vocês bastante aí, tá bom? Um abraço e até a próxima!